Olá, meu nome é Karina, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e hoje falaremos um pouco mais a respeito da reforma trabalhista. O que mudou? Vem comigo! Hoje nós falaremos a respeito de salário, composição e remuneração, um tema importante porque houve grandes mudanças com relação às verbas que antes tinham natureza salarial ou natureza remuneratória e agora a reforma trabalhista mudou. O tema salário, composição e remuneração já era abordado no artigo 457. Este artigo já estabelecia então a diferenciação. Salário é a parcela paga como forma de contraprestação pelo serviço executado por aquele empregado de forma habitual. Remuneração, todavia, é o conjunto de parcelas, é o complexo de parcelas recebidas pelo empregado, pagas pelo empregador ou por terceiras pessoas. Então, a CLT já fazia essa distinção de parcelas de salário e de remuneração e essa distinção foi mantida. O que nós temos de relevante é o que vem a seguir com relação aos parágrafos que compõem o artigo 457. Artigo 457 da CLT. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. O artigo 457 da CLT já era composto por 11 parágrafos. A reforma trabalhista veio, no entanto, fazer a alteração de 3 parágrafos. O parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 4º do artigo 457 sofreram grandes alterações. Nós faremos então agora uma análise comparativa do texto da CLT anterior e do texto trazido pela reforma trabalhista, referente a esses 3 parágrafos. Parágrafo 1º, 2º e parágrafo 4º. O parágrafo 1º estabelecia todas as verbas que teriam então natureza salarial. Ele estabelecia o seguinte: as verbas que possuem natureza salarial, elas refletem em outras parcelas, como férias, 13º, fundo de garantia, por exemplo. Então, quando há supressão dessas parcelas, há então o cancelamento de tais reflexos. Eles não poderão mais ser aplicados. E quais foram as parcelas previstas no parágrafo 1º, que nós acabamos de fazer a leitura, que foram suprimidas, foram retiradas da condição de possuidoras de natureza salarial? As parcelas são percentagens, diárias de viagens e os abonos pagos pelo empregador. Além disso, a reforma trabalhista ainda trouxe pequenas, sutis mudanças, porém muito relevantes, nas outras parcelas que já eram previstas como de natureza salarial. Vamos fazer a leitura do dispositivo para poder fazer então um estudo aprofundado. Artigo 457 da CLT, parágrafo 1º, antigo. Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Artigo 457, parágrafo 1º, de acordo com a reforma trabalhista. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Olha só a mudança inicial que nós podemos observar. As parcelas fixas pagas pelo empregador ficou mantida. No entanto, com relação às comissões, a reforma trabalhista foi categórica. Ela especifica que as comissões pagas pelo empregador, qualquer outro tipo de verba chamada de comissão que não seja paga pelo empregador não terá natureza salarial. Outra alteração refere-se às gratificações. O texto passa agora a prever que somente terá natureza salarial as gratificações legais, ou seja, somente aquelas gratificações previstas em lei é que terão natureza salarial. Gratificação antes ajustadas entre empregado e empregador não terão mais natureza salarial. Outras parcelas, além dessas já especificadas no parágrafo 1º do artigo 457 da CLT, é importante que nós tenhamos o conhecimento de que também não possuem natureza salarial.
Tais parcelas são ajudas de custo, diárias de viagens, PLR, auxílio alimentação, prêmios, abonos e abono de férias. Essas parcelas, como dito, não possuem natureza salarial. O parágrafo 2º estabelecia que as ajudas de custo e as diárias de viagens pagas pelo empregador a seu empregado que superassem 50% do valor do salário daquele empregado teriam sim natureza salarial. Agora, a reforma trabalhista altera completamente o texto do parágrafo 2º. Vamos fazer a leitura de como era antes e como ficou agora, para então fazer o estudo aprofundado. Artigo 457, parágrafo 2º, antigo. Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem, que não excedam de 50% do salário percebido pelo empregado. Artigo 457, parágrafo 2º, de acordo com a reforma trabalhista. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Viu só? O parágrafo 2º agora estabelece as verbas que não terão natureza salarial nem mesmo natureza de remuneração. Ou seja, essas verbas não sofrerão qualquer tipo de acréscimo no salário do empregado com relação a reflexos em verbas trabalhistas e previdenciárias, por exemplo. Também estabelece o artigo que essas parcelas elas não irão integrar de qualquer forma o contrato de trabalho do empregado. Então, ainda que pagas habitualmente, essa parcela jamais poderá ser integrada, incorporada ao salário daquele empregado. Essas parcelas são auxílio alimentação, ajuda de custo, abono, prêmios e diárias para viagens. Com relação ao parágrafo 3º, assim como os parágrafos 5º até o parágrafo 11, não sofreu qualquer tipo de alteração. O parágrafo 4º, todavia, teve o seu texto alterado. O parágrafo 4º anterior da CLT de 43, já com as modificações trazidas recentemente com relação à gorjeta, ele previa então a forma de que essas gorjetas seriam então partilhadas. Ele estabelecia que as gorjetas pertenceriam aos empregados e deveriam ser divididas de acordo com o que fosse estabelecido. A lei recente aprovada com relação às gorjetas estabelece que a divisão dos valores recebidos a este título, gorjetas, deveria então ser previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva. Na ausência de previsão expressa de como deveria ser partilhada tais verbas, então, na ausência de um acordo coletivo ou de convenção coletiva que prevesse essa modalidade de partilhamento, de divisão de tais parcelas, deveria então haver uma assembleia de empregados para que fosse então estabelecido a forma de divisão das gorjetas. Tudo bem? O que agora houve de mudança com relação ao parágrafo 4º? O parágrafo 4º deixa de falar a respeito de gorjetas. Agora, o parágrafo 4º ele estabelece a diferenciação de forma expressa do que se trata comissão e do que é prêmio. Antes, na jurisprudência, haviam muitas interpretações de parcelas recebidas pelo empregado e uma possível confusão a respeito do que seria prêmio e o que seria comissão. O parágrafo 4º agora, ele vai fazer justamente esse esclarecimento. Assim prevê o texto do novo parágrafo 4º, trazido então pela reforma trabalhista. Artigo 457, parágrafo 4º, antigo. A gorjeta mencionada no parágrafo 3º não constitui receita própria dos empregadores, destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Artigo 457, parágrafo 4º, de acordo com a reforma trabalhista. Considera-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.
Viu só? Aquele valor pago por liberalidade do empregador a um empregado ou a um grupo de empregados em forma de bem, serviços ou valor em dinheiro, ele será considerado como prêmio e será devido sempre que o empregado ele tiver um desempenho diferenciado, ou seja, um mês que aquele grupo de empregados se dedicou realmente a cumprir as metas da empresa, as atividades da empresa, colocaram gás ali nas atividades para levantar a empresa, não deixar ela fechar. Então, nessas ocasiões, eventualmente, se o empregador ele quiser dar algum valor ao seu empregado, esse valor não será considerado comissão. Isso é importante, inclusive, com relação à natureza salarial da verba, comissão ou prêmio. E aí nós voltamos para o parágrafo 1º, tá bem? Agora, o parágrafo 4º, ele é expresso. Será considerado prêmio esses valores recebidos por empregado ou um grupo de empregados, pagos espontaneamente pelo empregador, no momento de uma diferenciação ali nas atividades, e esse pagamento pode se dar por valor, pago em dinheiro, por bens ou serviços. Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com seus conhecidos, para que todos possamos nos manter atualizados sobre tudo que mudou com a reforma trabalhista, que passa a valer em 11 de novembro de 2017. Tá aí! Então nós temos que nos manter atualizados.